O que está por detrás de tragédias familiares? Antes de você fazer qualquer comentário ou parar o vídeo pela metade, deixa eu te pedir uma coisa. Fique até o final para que você entenda e completamente assim seja impactado por aquilo que eu vou contar para você. Horas antes, Thales postava fotos com os filhos e declarava um grande amor pelos seus filhos. Mas como é que acontece, gente? Ele compartilha tudo desse jeito, mas na madrugada ele acaba tirando a vida dos 2 filhos e depois ele tira a sua própria vida. Quando uma tragédia dessa maneira acontece, a primeira pergunta que as pessoas, que todo mundo quer fazer é: por que isso aconteceu? E hoje nós vamos olhar para isso com uma certa profundidade que fica muito além daquilo que você vê na superfície ou das matérias que você assiste no Instagram, no TikTok ou até mesmo nos jornais. Nós vamos falar sem sensacionalismo, sem julgamento, sem juízo de valor, mas analisando com muita responsabilidade esse caso. Se você ainda não me conhece, eu sou Ângela Cirino e aqui no canal você encontra análises de acontecimentos atuais pela lente da psicanálise, unindo ciência e fé para você entender as estruturas emocionais por detrás de cada fato, por detrás de cada notícia. Já se inscreve no canal porque toda semana eu trago análises como essa. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar esse vídeo. Isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é de fato relevante e entrega para mais pessoas toda essa análise. Agora, bora falar sobre esse caso, né, meu povo? O que aconteceu não começou naquela madrugada. Começou muito antes daquela madrugada. E tudo isso que você viu aí saindo pelos jornais, pelas redes sociais, está dentro da estrutura psíquica de alguém que não soube suportar a dor. O que é a estrutura psíquica? É a estrutura do que eu penso aqui dentro da minha mente, muitas vezes consciente, mas na grande maioria das vezes é bem inconsciente mesmo, tá? O inconsciente faz com que eu e você tomamos algumas decisões. Na psicanálise, nós entendemos que todo ser humano tem uma estrutura interna composta pelos seus desejos, pelos seus limites, pela sua própria identidade, que faz parte de toda a história que ele viveu durante todas as etapas da vida. E aí, gente, vem um fato muito interessante. Cada um de nós, eu e você, temos uma criança interior que carrega nossas dores, talvez sequelas de um abuso que fica guardado aqui dentro do nosso inconsciente. E muita coisa dessas nossas histórias de vida de uma maneira individual acaba determinando muita coisa do que nós fazemos hoje. Existe uma parte nossa e também é uma parte que sustenta quem nós de fato somos. É uma briga interior. Funciona mais ou menos assim. Quando a identidade de alguém está construída sobre controle, posse, imagem social, poder, validação externa, qualquer ameaça a esse equilíbrio, a esse sistema, pode ser sentida como uma aniquilação. E não é apenas o fato de perder alguém, é sentir que perdeu a si mesmo. E aqui está um ponto muito importante. Nem toda dor gera destruição, mas uma estrutura emocional imatura, infantilizada, pode transformar dor em violência. Quando eu vi esse caso explodir, vi muita gente falando: ah, mas foi traição, ah, foi vingança. Aí, gente, a internet vira o quê? Vira um lugar onde todo mundo opina na vida de todo mundo, onde todo mundo tem sua sentença. Mas, gente, milhares de pessoas também já enfrentaram rejeição. Talvez você. Milhares passam por separações e não chegam a fazer algo assim. Então, o problema não foi e não é a traição em si. Qual que é o problema, meu povo? É a estrutura psíquica que lida com essa traição. É como eu vou processar a dor da traição. Quando uma pessoa constrói a sua própria identidade, ou seja, a identidade inteira da sua vida baseada na posse do outro, ela não ama. Ela tem dependência do outro. E quando essa dependência ela é rompida, o ego entra em colapso, isso choca. E o que é um ego frágil? Gente, é aquele que não suporta a frustração. Afinal de contas, a vida inteira ele sempre teve tudo, não é? É aquele ego que não tolera a rejeição. Quando a pessoa tem um ego ferido, ela não consegue diferenciar dor
de destruição. Gente, aquele homem sentiu uma dor, mas ele causou uma grande destruição. E quando essa pessoa sente vergonha pública ou de perda de controle a ponto de que eu não vou conseguir suportar o tamanho dessa notícia, o que acontece? O psicológico da pessoa pode entrar em estado de desorganização, exatamente. E foi justamente isso que aconteceu com Tales. É claro que isso não justifica a destruição que aconteceu naquele lar, mas explica. E a gente passa a entender o que se passava na cabeça desse homem. E é aqui que entra a parte extremamente delicada. Com estruturas emocionais imaturas, os filhos não são vistos como indivíduos. Infelizmente, os filhos passam a ser vistos como uma extensão do meu próprio ego. Eles são meus. Nenhum outro homem no futuro vai jogar futebol com eles. Se eu perco, então eu levo comigo. Isso é uma distorção profunda, gente, e muito triste. É um ego bem narciso, ferido. É a incapacidade de separação emocional. Se eu perder, todo mundo vai perder. Eu vou estragar a vida de todo mundo. É uma confusão emocional entre o que é de fato amor e entre o que é posse. O adulto não conseguiu elaborar a dor e transformou a própria angústia em um ato irreversível. Quando a dor não é simbolizada, ela pode se transformar em ato. E o ato é sempre a tentativa desesperada de calar um sofrimento. Um sofrimento que a pessoa não consegue nomear. Esse rapaz era uma figura pública, casado com alguém de relevância política. Existia uma imagem social que já estava construída, bem forte, inclusive com projeção política para Tales. E aqui então entra um conceito psicanalítico importante. Quando o ego se torna extremamente rígido e acusador, ele pode de fato gerar um colapso interno. O que acontece a partir de então? A pessoa ela começa a lidar aqui na sua mente com o quê? Com um sentimento de humilhação e ela começa a visualizar tudo aquilo que vai acontecer quando a situação for exposta. Junto com esse sentimento de humilhação vem o sentimento de eu também estou disposto a expor tudo o que está acontecendo, porque no meu velório, no velório dos meus filhos, vai ter uma bagunça, porque eu expus tudo. Eu levei meus filhos, eu tirei a minha própria vida, mas eu expus o motivo real de quem acabou com as nossas vidas. Forte, né? Até para partir, o ego é inflado. Existe uma perda de status, óbvio. Existe uma perda de controle, uma sensação de fracasso absoluto no sentido de que eu não vou conseguir me reerguer de novo. O que faltou nessa história? O que faltou aqui nesse caso? Faltou a capacidade de suportar a própria dor. Porque sentir dor é inerente do ser humano. Mas transformar a dor em destruição, aí, gente, já é a incapacidade de sustentar essa dor. Sustentar a dor é decidir continuar existindo mesmo quando tudo que você mais ama, mais crê, tudo que você construiu está pronto para explodir. Agora, espiritualmente falando, toda escolha fora desse equilíbrio produz consequências irreversíveis. Nós sabemos que todo erro, que todo pecado traz consigo o seu salário. Domínio próprio não é apenas uma virtude cristã religiosa, é uma maturidade psíquica. E, na verdade, a pergunta que fica não é o que ela fez com tudo isso, meu Deus? A pergunta é por que ele não foi capaz de suportar tudo isso? Porque a traição só foi um gatilho. Com certeza, essa traição que só foi um gatilho na vida desse homem, um dia lá atrás, ele sofreu rejeição. A bomba já está montada aqui internamente, bastou um gatilho para ela ser acionada. E isso nos ensina algo muito sério. Se você constrói a sua identidade apenas sobre o relacionamento, o status que eu tenho nesse relacionamento, o controle que eu tenho sobre o meu cônjuge, sobre os meus filhos, sobre quem está à minha volta, você está emocionalmente vulnerável. Esse caso dói, gente, dói muito. Dói porque envolve crianças inocentes, crianças que tinham tudo pela frente, que tinham uma vida para construir. Dói porque envolve uma explosão de dor não elaborada. Mas ele também serve como alerta. Alerta para quê? Trabalhe a sua frustração.
Trabalhe a sua identidade. Aprenda a lidar com o abandono, com a rejeição. Busca ajuda terapêutica, de preferência com alguém que conjugue ciência e fé. Desenvolva maturidade emocional, isso é simplesmente fundamental. E não construa sua identidade sobre a posse. Dor que não encontra direção vira destruição, mas dor que encontra consciência vira crescimento e vira o quê? Maturidade. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero falar algo com muito cuidado. Quando a gente vê um caso como esse, é fácil pensar que é absurdo, meu Deus, que monstro. Mas casos assim não começam no dia do ato. Eles começaram, muito antes, em dores acumuladas, em diálogos que não foram terminados, em frustrações que não foram trabalhadas, em pessoas que estavam literalmente sangrando em cima dos outros. E é por isso que esse assunto, gente, não é apenas sobre ele, é sobre todos nós, é sobre a minha vida, é sobre a sua vida, é sobre a família que nós estamos construindo. É sobre o amanhã da nossa família, é sobre a nossa sociedade no geral. É sobre como nós, como ser humano, estamos lidando com as nossas perdas. Será que estamos sangrando em cima dos outros ou será que estamos dispostos a viver o processo das nossas dores e amadurecer? E se você sente que existem partes da sua história que ainda dói, se você percebe que padrões se repetem na sua vida, na sua família, se você quer entender melhor sobre a sua própria estrutura psíquica, sobre a sua própria estrutura emocional, vale ressaltar que nos dias 14 e 15 de março eu vou conduzir uma imersão chamada A Peça que Faltava. Ela nasce, essa imersão, exatamente dessa necessidade de ajudar você a organizar a sua história. Essa imersão é um espaço seguro, será 100% online. Um conteúdo muito profundo e ao mesmo tempo bem acessível. E é para você que deseja entender como a sua estrutura emocional foi formada e aprender a cuidar da sua própria mente, com consciência, sabendo que você é responsável por tudo aquilo que você faz. Para fazer parte deste grupo de pessoas que estão decidindo a romper padrões e a compreender a sua própria história, é só clicar aqui embaixo na descrição e garantir a sua vaga na nossa imersão. Se você quer aprender a amadurecer emocionalmente, trazendo realmente de fato para a sua vida maturidade e crescimento, se inscreva aqui no nosso canal. Não se esqueça de curtir esse vídeo e me conta também lá nos seus comentários o que você aprendeu com essa reflexão. E acima de tudo, vamos orar por aqueles que ficaram. A vida daquela mulher terá muitos desafios. Não será fácil. O julgamento das pessoas, a culpa, a autocondenação, como ela de fato vai precisar das nossas orações. E que a gente aprenda a cuidar da nossa própria mente antes que ela nos destrua em outras áreas. Te vejo no nosso próximo vídeo.